Cruzeiro não tem mais como perder a liderança nessa rodada. Gabigol, hein, galera? Gabigol meteu 2. Cruzeiro goleou o Juventude por 4-0. É bom, eu digo isso, é bom ver o Cruzeiro, o gigante Cruzeiro despertando. É bom ver o que o Leonardo Jardim fez com esse Cruzeiro, o que o Pedrinho fez com esse Cruzeiro, porque quando o Pedrinho chegou, muita gente criticava, ele não sabe ser dono de clube, ele é dono de mercado, falou demais sobre as contratações que o Cruzeiro fez, e o cara rápido tornou esse Cruzeiro um time competitivo nacionalmente falando, e hoje, jogando bola, jogando bem, o Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro. Goleou o Juventude, tem o artilheiro da competição, que é o Caio Jorge, que deu assistência para o Gabigol, está jogando uma monstruosidade, o Caio Jorge, e quem sabe, né, gente, o Gabigol não volta a ser o Gabigol daquele seu auge no Flamengo, porque é aquilo, quando você está num time que está tudo dando certo, a tendência é que as coisas possam dar certo para você também. Então você vê um Gabigol já mais feliz, você vê o semblante do Gabigol, mesmo no banco de reservas não é aquele cara marrento, aquele cara carrancudo, parece ser um Gabigol mais leve, e aí a gente tem que falar, vamos falar muito ainda hoje do Leonardo Jardim, hein? Será que é mais um treinador português para fazer história no futebol brasileiro? A gente lembra Arthur Jorge pelo Botafogo, Abel Ferreira pelo Palmeiras, Jorge Jesus pelo Flamengo, e quem sabe agora o Leonardo Jardim pode ficar marcado aí como o cara que reergueu o Cruzeiro, porque pelo futebol que o Cruzeiro está jogando, fica muito claro que o Cruzeiro vai brigar pelo título brasileiro até o final. Joga bola esse Cruzeiro, cria, é um time organizado, é um time que não deixa estrelão mandar. Leonardo Jardim mandou o Dudu embora, Leonardo Jardim botou o Gabigol no banco, ou seja, trouxe comando, trouxe organização e trouxe futebol para esse Cruzeiro. A gente sempre fala do Flamengo, do Palmeiras, né, na disputa por títulos, que são sempre os favoritos ao título. Eu acho que agora tem que colocar o Cruzeiro, hein, gente? Olha sem dúvida. O futebol que o Cruzeiro está jogando, desde que o Leonardo Jardim chegou, é um outro Cruzeiro. O Pedrinho chegou a ser muito criticado. Ele sabe ser dono de mercado, não sabe ser dono de clube de futebol. Ele criticou as contratações. Pedrinho foi, buscou um treinador, deu autonomia para esse treinador. O cara mandou o Dudu embora, o cara colocou o Gabigol no banco e olha o que tá jogando o Cruzeiro. O Cruzeiro tá jogando muita bola, o Cruzeiro tá ganhando jogos muito difíceis. O Cruzeiro ganhou do Fluminense no Maracanã, gente, sobrando contra o Fluminense no Maracanã. Hoje o Cruzeiro não tomou conhecimento do Juventude, atropelou o Juventude. Tem o artilheiro do campeonato que tá jogando muita bola, né? O Caio Jorge, tem o Matheus Pereira recuperando, né? Muita gente achou, quando ele teve todo aquele problema com a torcida, que ele não iria se recuperar no Cruzeiro. Tem o Lucas Silva, que tá jogando muita bola, né? Capitão do time do Cruzeiro. Tem bons laterais, na minha opinião, esse time do Cruzeiro. E é um Cruzeiro, até o Fagner, gente, até o Fagner tá jogando bola nesse Cruzeiro. O Fagner tá jogando bola e tá jogando bem. Então, Cruzeiro jogando do jeito que tá. Até 2 gols do Gabigol hoje, gente. Será que o Gabigol vai voltar a jogar? Tem que dar muito mérito pro Leonardo Jardim, né, Vamp? O cara chegou e ele, na verdade, ele ressuscitou o Cruzeiro, Vamp. Ninguém esperava, né, essa decolagem assim do Cruzeiro. Teve problemas ali, né? Você vê o do próprio presidente, da área, em jogadores, algumas entrevistas. O treinador chega, o português, fala do elenco mal montado. Quem montou o elenco hoje não está mais lá, né? Tá no Santos. Aquelas questões todas, ele foi acertando o time. Teve alguns tropeços dentro da Sul-Americana, né? Mas o foco é do Campeonato Nacional, que é o mais importante. Foi se ajeitando. Hoje o Cruzeiro não é equipe barata, né? Saiu o Dudu, mas ficou lá, jogadores importantes que tá se comportando bem. Olha lá, o Gabigol sem reclamar, só trabalhando. Foi hoje, chegou, fez 2. O
tranquilo, o time começa a ganhar, tá tudo bem, todo mundo na paz. O Cássio começou a jogar bem também, Fabrício Bruno segura ali na zaga. Tô falando dos jogadores que foram contratados, né? O próprio, né, Lucas Silva comandando tudo, tá jogando muito. Lucas Romero, ainda tem o Mateuzinho para voltar, que tá lesionado, que joga muito também, jogador de meio campo. Não conseguiu ainda recuperar o Wendel, que provavelmente pode estar saindo, né? O Eduardo entra, figura ali. Você tem o Wanderson também, que vem do Internacional, bom jogador. Quer dizer, foi se ajeitando, um treinador, né? O Mauro César Pereira até fala que acompanhou a carreira dele até mais do que assim. A gente sabe mais dos portugueses que tá aqui, lógico, a gente sabe de alguns no mundo, que foi muito bem no Mônaco e depois andou aí pelo mundo árabe, né? Já tinha um pedigree, vice-campeão europeu, e vai se acertando. Vai se acertando, o dono do supermercado deve estar lá, todo sorridente, amanhã cesta básica para todo mundo. Só que a cesta básica do homem é só bacalhau, viu? Tipo, comida mineira, vai ter um monte de coisa. É um Cruzeiro que, de fato, teve a parada, já vinha uma arrancada boa, teve a parada mundial e retomou essa parada, voltando a jogar bem de novo. Agora aqui, né? Quarta-feira vem Itaquera pegar o Timão, né? Gente, mas até sobre isso, né, o Mauro Betting, porque o Leonardo Jardim, além dele conseguir fazer esse Cruzeiro jogar a bola que está jogando e liderar o Campeonato Brasileiro, vale lembrar, quando ele chegou, o Cruzeiro estava na pindaíba. Já tinha o Pedrinho comprado, o Cruzeiro já estava mais rico, gastando mais em negociações, só que o Cruzeiro jogava mal. Pedrinho ia para a coletiva de imprensa e criticava os reforços que ele tinha, até chegar o Leonardo Jardim. O cara, Mauro, não conseguiu só fazer o Cruzeiro jogar bem e liderar o campeonato, não. Ele conseguiu até o que eu achei que seria impossível, colocar os pezinhos do Gabigol no chão. O Gabigol não tá fazendo carinha feia porque tá no banco. O Gabigol hoje fez gol e foi comemorar com o Caio Jorge, que é o cara que colocou ele no banco, que deu assistência para ele. Parece um outro Gabigol. Talvez até por isso, porque ele viu que com o Leonardo Jardim, Dudu quis fazer marrinha, vaza. Não tem esse negócio. O cara priorizou o time e o que esse cara fez foi impressionante, o Mauro Betting. Até o Gabigol humilde a gente está vendo. Uma escalação um pouco mais alternativa do meio para frente, mas com muita eficiência e corretamente foi rodando os jogadores e conseguiu um baita resultado. Podia ter sido mais do que os 4-0 do Cruzeiro contra o Juventude. E ele foi adaptando os jogadores, o próprio Christian, uma espécie de ponta, que é volante, um terceiro jogador de meio campo, muito bem. O Wanderson ganhando espaço que era do Dudu, que podia ser do Gabigol. Recuperando o Lucas Silva, que é um excelente jogador, jogou no Real Madrid, mas desde a equipe madridista ele não consegue ser mais o mesmo, mas vai se recuperando na sua casa, que é o Cruzeiro. Lucas Romero, a eficiência discreta de sempre e tal, e o Caio Jorge, que desde o ano passado, mesmo com aquela campanha, o desempenho ruim da equipe com o Fernando Diniz, o Caio fazia os seus gols e agora faz gol demais, e não só gols, né? E surgem opções, o Matheus Pereira, que quase saiu ou queria deixar, se recuperou até animicamente, tá legal, tá para cima, tá bacana de ver. Isso é uma coisa legal. Além da grande campanha, merecida campanha do Cruzeiro, o time tá jogando bem, muitas vezes bonito. E o que é melhor em relação a Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Galo, quem mais chegar, até o Red Bull Bragantino, que faz uma campanha também, para mim, melhor do que encomenda. A vantagem do Cruzeiro é que ele não tem mais Copa do Brasil, não tem Sul-Americano, não tem mais nada. Só joga, e não porque ele tenha querido. Não, ele foi muito mal na Copa do Brasil, foi péssimo, dá para dizer o termo, na Copa Sul-Americana, mas agora, entre aspas, só tem o Brasileirão, que é duro, difícil, tal, por tudo que sofreu o torcedor cruzeirense desde 2019, o que tem se recuperado quando chegou a SAF do Ronaldo, agora a SAF do Pedrinho BH, é o melhor momento em muito tempo, desde 2018 do Cruzeiro, para não dizer que o começo de 2019 era bom. O Cruzeiro só foi perder um jogo naquela temporada, foi a última equipe de Série A a perder um jogo em 2019, quando perdeu num sábado à noite para o Flamengo do Maracanã, ainda o time da Abel Braga. E depois se perdeu, aquela campanha horrorosa, foi rebaixado, coisa e tal. Mas é um momento muito legal, merecido, não precisa nem dizer para o torcedor, e assim, com chance, concordo contigo também, Pilhado. Eu estou muito preocupado porque são várias as concordâncias que eu tenho tido com você hoje e em outros programas aqui na Jovem Pan. O Cruzeiro vai ser até o final. Se vai ser campeão, é uma outra história. Mas que vai continuar com um time extremamente competitivo, vai, e muito sim por mérito do Leonardo Jardim mesmo. Eu acho que o Leonardo Jardim é até bom, que eu vou querer escutar já o Flávio Prado. Porque ele sempre fala, fica trazendo estrangeiro, podendo ter técnico brasileiro. Tudo indica
que mais um estrangeiro vai desenhando um caminho para fazer história no Brasil. Tudo indica. Arthur Jorge no Botafogo, Abel Ferreira no Palmeiras, Jorge Jesus no Flamengo, e o que o Leonardo Jardim está fazendo no Cruzeiro, meu amigo, é inacreditável. Cruzeiro não jogava nada. O Cruzeiro não jogava simplesmente nada. Antes do Leonardo Jardim chegar, falava que gastava muito e que os medalhões não funcionavam. Críticas ao Cássio, críticas ao Gabigol, críticas ao Fagner, crítica a todo o medalhão que estava no Cruzeiro. Era criticado. Meu amigo, críticas ao Dudu. Esse cara chegou, ele revolucionou, né, esse Cruzeiro. Então, Flávio Prado, eu sei que você tem uma resistência, às vezes, a treinadores estrangeiros, mas é mais um que chega e que pode... E aí você não vai poder falar. Mas ele já tinha um time bom. Esse Cruzeiro estava uma bela de uma bosta antes de chegar o Leonardo Jardim. E agora está jogando a bola que está jogando. Bom, aí são coisas diferentes. Primeiro que o Leonardo Jardim, desses todos que vieram aí, era o único que tinha bagagem efetiva. Ele montou aquele Mônaco, foi campeão com o Mônaco, trabalhou com grandes estrelas, foi destaque em Champions League. Tem uma mulambada que chegou aí que só aqui conseguiu fazer alguma coisa. Tudo técnico de quinta linha. E depois caíram daqui e continuaram técnico de quinta linha. O Leonardo Jardim tinha uma história. Segundo, a gente lembra quando estava o Fernando Seabra que o Pedrinho começou a cobrar publicamente que ele não colocava os jogadores que o time contratava. Lembra disso? Que vazou um áudio dele, vazou entre aspas. Depois lembra que o Fernando Diniz foi mandado embora, teve que chiar para poder depois conseguir continuar no time e tal? Quando chega o Leonardo Jardim, depois de uma semana, o Pedrinho vai ao público e diz assim: sai qualquer um do meu time, mas não sai o treinador. Respaldado. Tem a briga com o Dudu, ele manda o Dudu embora. É uma diferença considerável de tratamento de um lado e de outro, mas no caso do Leonardo Jardim, esse sim tem estofo para dirigir o time do futebol brasileiro de alto nível. Ele vem com um currículo grande. Aí, currículo grande, não tem nenhum problema. Se quiser trazer o Guardiola, eu vou adorar. Vou até mudar para a cidade que ele tiver para assistir os treinos dele. O Klopp, se quiser trazer, eu quero ver. Mesmo o Simeone, que eu não gosto muito do jeito de jogar, também vou querer. Eu não quero é saber, ele traz um monte de mulambada lá de fora e tira a chance dos caras daqui do Brasil. Só isso. Mas o respaldo que ele está tendo, está fazendo um bom trabalho, mas ele tem currículo, sim, para encarar uma equipe com o porte do Cruzeiro. E, sem dúvida, o time melhorou com ele, até porque teve um respaldo maior, que também aumentou com o resultado obtido em campo. Tudo isso é verdade. Gente, mas é impressionante, é impressionante. É mais um português que pode fazer história no futebol brasileiro, porque o que esse Cruzeiro está jogando é até inacreditável, diante de tudo que a gente viu do Cruzeiro até nessa temporada. Um Cruzeiro que já gastava muito e que a gente viu esse Cruzeiro aí evoluindo tanto. Gabigol tá parecendo mais animado, o Gabigol tá mais sorridente, o Gabigol tá mais humilde, tá mais com o pé no chão. Você não vê um Gabigol emburradinho quando ele tá no banco, você vê ele torcendo pelo time. Antigamente no Flamengo você percebia. Quando ele tava no banco, ele torcia contra. Não reagia, ficava de cara feia no banco. Agora ele fica lá na lateral, motiva o time junto quando ele tá no banco de reservas. A pergunta que eu te faço, Vamp, que eu já tô te vendo com um sorrisinho aí no rosto. Você tem esperança que o Gabigol possa ser ainda... Porque o Gabigol é novo, gente. O Gabigol tem 28 anos. Muito jogador chega no auge com 28, 29, 30. Você acredita que o Gabigol possa ter ainda uma fase parecida, Vamp, com 2019, com 2020, ainda mais tendo um grande treinador do lado? Porque é isso que a gente está falando. Qual foi o melhor período do Gabigol? Jorge Jesus. Foi um cara que pegou o Gabigol e falou: pronto, esse garoto vai fazer gol adoidado. Você acha que com o Leonardo Jardim tem chance dele voltar a ser o Gabigol ou impossível pela fase que vive o Caio Jorge, Vamp? É impossível, a gente não pode falar, né? Mas conquistar o que ele conquistou com o Flamengo aí dentro da sua carreira, eu acho muito difícil, essas conquistas todas que ele teve com o Flamengo, né? A motivação, só me faltava agora não estar motivado e quieto com 2,5 mil por mês, Flávio. Tem que ficar quietinho, porque esse contrato aí, Tico, eu não sei se ele vai arrumar
de novo, um contrato desse que o Cruzeiro fez. Quietinho, calou a boca, treina, parou de lançar CD. Os CDs não estavam fazendo sucesso. Que nem o do Depay. Tá dando mais dinheiro no futebol, né? Ficou, vou seguir aqui. Só faltava estar triste. O time na liderança, tudo pago em dias, né? Tem os bichos. Se tiver faltando a cesta básica, liga pro homem. Porra, escolhe o mercado que você quiser, tá lá. Permuta. Manda entregar. Uma permuta que nem você gosta, Tico. Que isso aqui é uma cesta básica. A cesta básica de dois. A cesta básica pra cada de deve ser 5 mil. Não é essa aí que a gente ajuda o pessoal, não. De R$80, de R$100. A dele deve ser de 5 pau, a cesta básica. Mas tem que estar feliz, Tico. E trabalhar, eu acho. Concordo, trabalhar quieto, não se envolver, porque o grande plano mesmo, você falou dele, 28 anos, sonha com um monte de coisa, né? Com conquista. E vai trabalhando quieto, chegou hoje, já fez mais 2. Quietinho, daqui a pouco pode ganhar titularidade de novo. Acho que pode jogar tranquilo. Ele e Caio Jorge, 2 caras que faz gol. Não pode jogar 2 ruins. Aí os caras falam 2 ruins pode, mas 2 bons não pode. Só recuperar, ficar quieto, parar com esse negócio de CD. O CD não vendeu muito bem, não estava na parada de sucesso. Trabalhar e ter um contrato longo, ganhando bem. É só agora se focar naquilo que o fez ter esse destaque todo no futebol brasileiro, que é o futebol. Não é a Mas música. então você acha que ele pode ser um... Pode retomar, sim, ele pode retomar, mas eu estou falando em conquistas. Eu acho muito difícil conquistar tudo aquilo que conquistou com o Flamengo. Não, bola, eu digo bola. Pode jogar sim, tranquilo. Concorda, Mauro Betting? E outra, concorda que dá para jogar Caio Jorge e Gabigol, que os dois podem jogar juntos? Claro, o Gabigol, pegando um primeiro, não foi o primeiro, mas talvez mais que se notabilizou do Gabigol em 2015 pelo Santos. Caio Jorge e Meninos da Vila, hein? Caio Jorge e Gabriel não pode, mas pode jogar Romero e Depay. Beleza. Então, assim, e o Gabigol, pegando até esse retrospecto histórico, 2015, ainda na Vila, no Santos, naquele time muito bom do Dorival Júnior, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, era o Gabi a partir da direita e o Ricardo Oliveira por dentro. Aí mais pra frente, citar alguns exemplos do próprio Gabigol. Gabigol e Pedro funcionaram muito bem no Flamengo, naquele time do Dorival Júnior também, coincidentemente. Não estou falando que é para trazer o Dorival porque aí ele cabe. Mas o Gabigol joga pelo lado de campo, tem qualidade, tem inteligência, pode jogar um pouquinho mais atrás até, vindo de trás como hoje, mais centralizado. Cabe. O momento do Cruzeiro é muito bom. Pensando no Cruzeiro de agora, é com o Christian, com o Wanderson, com o Matheus Pereira e o Caio Jorge à frente. Mas com um tempo legal. E como foi destacado por você também, Pilhado, ele tá na muda. E, como bem disse o Vampeta, é bom que fique, né? Agora, reserva de um time líder, de um time que pode mesmo voltar a ser campeão brasileiro, segura essa onda, mas que pode eventualmente jogar, não vou dizer que agora. Até por uma questão de equilíbrio, balanço defensivo, sobretudo sem a bola, que o Christian ajuda muito, como o Wanderson do outro lado. Mas, assim, qualidade é claro que o Gabigol cabe no Cruzeiro e cabe em qualquer equipe pela idade, pelo talento e já pela experiência tarimba, porque ele começou muito jovem no Santos, rodou, seleção brasileira e tal. E a história fabulosa que o Gabigol tem no Flamengo. Mas no momento ele não é titular para mim, mas pode cada vez mais ter sua minutagem e sim, taticamente cabe, também tecnicamente, para fazer gols. Ao lado do Caio Jorge, para mim, não tem a dúvida. Caio Jorge é o melhor 9 hoje do futebol brasileiro, Flávio Prado? Ah, com certeza. Com certeza absoluta. Não é à toa que ele está fazendo os gols que está fazendo, a maneira... Aliás, é sempre aquela história, você precisa de alguém para fazer a diferença. Aquilo que eu falei, né? O Palmeiras precisa muito do Vitor Roque fazer os gols, porque se você cria e não faz gols, fica complicado. Se você criar pouco, você precisa de alguém para arrematar, para botar a bola para dentro. Então, Caio Jorge, para mim, Caio Jorge e Matheus Pereira são os caras que fazem diferença total no time do Cruzeiro. Para mim, não, né? Acho que para todo mundo. E aí, se o Gabigol tiver inteligência, ficar quietinho, ele vai ter oportunidade, vai entrar, mas numa outra pegada. Hoje ele não é o protagonista, acho que essa fase dele já passou, mas ele pode ser extremamente útil para o time se ficar quieto. Ó. Vai usar a experiência dele. Hoje ele foi útil, foi um jogo mais tranquilo, mas ele foi útil. Usar a experiência, não atrapalhar ninguém, deixar a molecada correr, e aí, quando tiver a oportunidade, ele entra e faz o golzinho dele, colabora da maneira que ele puder colaborar. Caio Jorge realmente está jogando muita bola. Não, e é aquilo, né? Também é a estrela. Além de estar fazendo gol pra caramba, o moleque pegou um momento que o Yuri Alberto tá machucado, né? O Yuri Alberto já tá aí há alguns
algum tempo aí fora do Corinthians, por causa daquela lesão na costela. A gente tem o Pedro num momento turbulento no Flamengo. Pedro passou por uma lesão gravíssima quando era o maior artilheiro do futebol brasileiro no ano passado e não voltou ainda a mesma coisa, ainda teve a polêmica, né, com o Felipe Luiz. Hoje o Pedro está no banco para o Olacian jogar, gente. Quem imaginaria que isso ia acontecer? Um garoto da base, claro, tá tendo estrela pra caramba o garoto, mas o Pedro tá no banco e o Olacian foi o titular, porque o Plata sentiu no aquecimento. Ou seja, além do Caio Jorge estar num momento sensacional, ele ainda desponta mais porque os outros grandes camisas novas do futebol brasileiro não estão jogando. Pedro e Yuri Alberto. E tem o Vitor Roque ainda também, né? Correndo por fora, que é um cara que pode crescer ainda nesse Palmeiras. Agora, só antes de eu chamar o Flávio, Vamp, rapidinho, Caio Jorge tem chance de seleção ou não para tanto? Tem, porque sempre no radar da CBF, Seleção Brasileira, quando você já até joga na seleção de base, é muito mais fácil você ser convocado para a seleção principal. Ele já jogou, tem sim. Então, eu também acho. Tá fazendo muito gol, cara. O moleque tá fazendo muito gol. São 12 gols em 14 jogos dele, porque num jogo ele não jogou pelo Cruzeiro no Brasileiro. Em 14 jogos ele fez 12 gols.